Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Nossa aula de hoje vai falar sobre arcos simétricos, mas antes vamos dar uma passada rápida aqui sobre a circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica, ela tem o seu raio como medida valendo 1, ou seja, o raio da circunferência trigonométrica é unitário. A circunferência trigonométrica, ela tem para sentido positivo o sentido anti-horário, que é esse sentido aqui. Tá? O sentido anti-horário é o sentido positivo. E o sentido horário, que é esse aqui, é o sentido negativo. Dado um ponto P sobre essa circunferência, chamamos de seno do ângulo dado a ordenada desse ponto P, ou seja, esse segmento aqui de vermelho que eu coloquei aqui sobre o eixo de Y é chamado de seno. E o cosseno do ângulo dado é a abscissa do ponto P, que no caso é essa seta aqui de azul. E o que é a tangente? Para determinarmos a tangente, eu precisei primeiramente traçar uma reta perpendicular à circunferência, tá aqui, ó, reta passando por C e perpendicular ao eixo de X. Então está aqui, uma reta que passa na circunferência e é perpendicular ao eixo de X. Então eu tive que traçar essa reta. E aí eu prolonguei o raio da circunferência de forma que ele se encontrasse com essa reta que nós chamamos de eixo da tangente. Então está aqui o ponto de encontro, que é o ponto E. A esse segmento formado, EC, aqui, ó, é chamado de tangente. Então a tangente é o prolongamento do raio até ele se encontrar com o eixo da tangente. A esse segmento formado é chamado de tangente. Legal. Agora, nós temos aqui um arco de 30 graus. E eu quero determinar todos os arcos simétricos a 30 graus. Primeiramente, vamos analisar aqui o seguinte. Um arco de 30 graus, ele tem o seno valendo 0,5, cosseno valendo 0,9 e a tangente valendo 0,6. O que acontece? A circunferência ela é dividida em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, que vai de 0 até 90 graus. O segundo quadrante, que vai de 90 até 180 graus. Terceiro, que vai de 180 até 270. E o quarto, que vai de 270 a 360, ou ao ponto zero novamente. Então, percebam que o arco de primeiro quadrante, ele tem o seno, o cosseno e a tangente, todos positivos. Como é que eu sei que o seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente também? Olha, seno positivo é quando está para cima do eixo de Y. Cosseno positivo é quando está para a direita do zero. Tangente positiva também é quando está acima do eixo de X. E negativo, no caso, o seno vai ter que estar para baixo do eixo de Y, o cosseno vai ter que estar para a esquerda do zero e a tangente para baixo do eixo de X. Então, todos os arcos do primeiro quadrante, eles têm seno, cosseno e tangente positivos. Aí eu quero determinar o simétrico do arco de 30 graus. Eu quero determinar o simétrico do arco de 30 no segundo quadrante. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar, vou dar meia volta, tá vendo aqui? Meia volta, ó. E agora eu vou voltar 30 graus. Quando eu volto 30 graus, eu vou parar exatamente no 150 graus. Aí. Percebam que o 150 graus, ele possui o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente do 30 graus. A diferença está no
sinal. Porque o 150 graus ele é um arco do segundo quadrante. E no segundo quadrante, vocês percebam que o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa, pois ela está lá embaixo do eixo de x. Se eu quero determinar o simétrico do 30 graus no terceiro quadrante, como é que eu faço? Eu ando meia volta e depois mais 30 graus. Então, se eu vou andar mais 30 graus, eu vou parar no 210. Aí. 210. Pronto. Tá aí. O 210, ele também tem o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente do 30 graus. A diferença é que o seno e o cosseno são negativos. A tangente positiva. E se eu quiser determinar o simétrico do 30 graus no quarto quadrante? Eu vou dar a volta inteira. E vou voltar 30 graus. Então, eu vou parar no 330. Aí. 330. Percebam que o 330, ele também possui o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente do 30 graus. A diferença é que o seno e a tangente são negativos. Então, pessoal, arcos simétricos são aqueles arcos que vão possuir o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente, porém vão diferenciar apenas pelo sinal. Percebam que o arco de 330 graus, ele tem o seno valendo menos 0,5. O arco de 30 graus, ele tem o seno valendo 0,5. O cosseno de 330 graus é o mesmo cosseno de 30 graus, 0,9. E a tangente do 330 graus é a mesma tangente do 30. Porém, a tangente do 30 é 0,6 e a do 330 é menos 0,6. Se eu quisesse fazer os arcos simétricos do 45 graus, vamos colocar aqui 45 graus aqui. Aí, 45 graus. Percebam que o 45 graus, ele tem o seno e o cosseno o mesmo valor, 0,7. E a tangente vale 1. Se eu quero achar o simétrico do 45 graus no segundo quadrante, o que eu faço? Eu vou dar uma volta inteira, melhor dizendo, vou dar meia volta e vou voltar 45 graus. Então eu vou parar aqui, ó, no 135. Aí. O 135 é um arco do segundo quadrante. Ele também tem o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente do 45. A diferença é que o cosseno é menos 0,7 e não 0,7, como é o caso do 45. E a tangente não é 1, é menos 1. Olha lá. Se eu quiser determinar o simétrico do 45 no terceiro quadrante, eu vou dar meia volta e vou andar mais 45 graus. Então, eu vou parar no 225. Aí, 225. Percebam que seno e cosseno de 225 graus, ele tem o mesmo valor do de 45. A diferença é que é negativo. No caso do seno é menos 0,7. No caso do cosseno é menos 0,7. A tangente é o mesmo valor, vale 1. E se eu quiser determinar o simétrico do 45 no quarto quadrante, eu dou a volta completa. E volto 45 graus. Então eu vou parar aqui no 315. Aí. 315. Mesmo valor de seno e cosseno, a diferença é no sinal. O seno é negativo, a tangente também, o cosseno positivo. Então, percebam que para eu determinar o simétrico, ou melhor dizendo, para eu determinar o arco simétrico de qualquer ângulo notável, quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60.
para eu determinar qualquer arco notável, basta eu usar esse esquema que está aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, esse esquema. Percebam que se o ângulo vale x, o simétrico dele no segundo quadrante, basta você fazer 180 menos x. O simétrico dele no terceiro quadrante, basta você fazer 180 mais x. E o simétrico dele no quarto quadrante, basta você fazer 360 menos x. Pois como eu sempre fazia, eu dava meia volta e voltava x graus. Então, por exemplo, para 30 graus, o simétrico dele no segundo quadrante é o 150, pois é 180 menos 30. O simétrico dele no terceiro quadrante, no caso, é o 210, pois seria 180 mais 30. E o simétrico dele no quarto quadrante será o 330, pois seria 360 menos 30. Então, esse esquema aqui, ele serve para você determinar todos os arcos simétricos dos ângulos notáveis. Agora, uma outra coisa que podemos observar aqui em relação ao 90 graus. Um arco de 90 graus, vamos colocar aqui, aí. Olha o que acontece com o 90 graus. O seno dele vale 1, porque o seno é essa linha que está aqui, passa a ser o próprio raio. E o raio da circunferência trigonométrica ele é unitário, então o seno vale 1. Olha o cosseno onde é que está? No zero, né? Então, o cosseno do 90 vale 0. Agora, veja a tangente. A tangente não tem. Percebam que o eixo da tangente aqui, ó, ficou em branco. Ó. Cadê aquela seta verde? Não está aparecendo. A tangente é aqui, ó, tangente indefinido. Então, o 90 graus, ele vai possuir o seno valendo 1, cosseno valendo 0, mas a tangente ele não tem. Da mesma forma para o 270. Olha aqui o 270. Ele vai ter o seno valendo menos 1, aqui ó, está aqui embaixo, no menos 1. O cosseno continua sendo 0 e a tangente não existe. Então, para 90 graus e 270 graus, não vão possuir tangente esses dois arcos. E o arco de 0 e 360? Olha, o arco de 0 e 360, ele vai possuir o cosseno valendo 1, a tangente 0 e o seno valendo 0. Olha onde o seno está. E o 180 vai ser o inverso. O 180 ele vai ter o seno 0, o cosseno menos 1 e a tangente valendo 0. Então, os únicos arcos que não vão possuir tangente é o arco de 90 graus, olha lá, não tem tangente, e o arco de 270 graus. Ok? Então, galera, isso aí são os arcos simétricos. Para você determinar qualquer arco simétrico de um ângulo notável, basta você fazer esse esquemazinho que está aqui. X, 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x. E para fechar a aula, nós vimos aqui, ó, seno e cosseno no primeiro quadrante é positivo. No segundo quadrante, o seno continua sendo positivo, mas o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, seno e cosseno negativos. E no quarto quadrante, seno negativo e cosseno positivo. Então, você chega à seguinte conclusão. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Ele é negativo no terceiro e quarto quadrante. Cosseno ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Aonde que ele é negativo? No segundo e terceiro. E a tangente? A tangente ela vai ser positiva no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Aqui. Aonde que a tangente é negativa? Segundo quadrante e quarto quadrante. Significa que a tangente ela vai ser positiva para quadrantes ímpares e negativas para quadrantes pares. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. E se vocês estiverem interessados em outras aulas de matemática, acessem meu canal aí, se inscrevam nele, professor Abimael, o cara.
Valeu, fiquem com Deus e tchau!